Tomada de preço é uma licitação intermediária, tá? Ela não é tão complexa quanto a concorrência, também não é tão simples como o convite. É uma licitação em que ela tem como grande característica a utilização de registros cadastrais, tá? Vamos ler qual que é a definição de tomada de preço que ele colocou. Tomada de preço é a modalidade entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de abertura dos envelopes. Eu tenho, por exemplo, lá no meu órgão, lá no TCU, eu tenho um cadastro de prestadores de serviço de TI. Um exemplo, tá? E nesse meu cadastro, que eu construí ao longo do tempo, tem aqui 15 pessoas, 15 licitantes, 15 candidatos, 15 cadastrados, digamos assim. O que seria eu fazer uma tomada de preços? Esse cadastro eu construí com que finalidade? Com a finalidade de eu não precisar habilitar essas pessoas toda vez que eu for fazer licitação. Tá? O que eu faço? Se ele está no cadastro, ele está habilitado a prestar serviço de TI. Óbvio que não pode ser um cadastro de uma coisa genérica assim, tá? Tem que ser um cadastro específico. Você não pode falar assim, ó, um cadastro prestador, empreiteira. Ok? Não existe um cadastro desse tipo. Você pode fazer cadastro de construção civil de grande P, de construção civil pesada, etc. Mas você não pode fazer cadastro genérico. Ok? Não existe assim, cadastro de interessados, por exemplo. Tem que ser uma coisa específica. Cadastrei o pessoal aqui nesse grupo, toda vez que eu for fazer uma tomada de preços, eu vou pegar esse pessoal que está aqui. Esse pessoal automaticamente participa da minha tomada de preço. Quando eu publicar, eles são automaticamente partícipes da minha tomada de preço. Ok? E eu não preciso habilitá-los. A não ser que eu exijam coisas além do que o cadastro já pedia, e existem algumas regras para você poder pedir além, tá? A não ser que você exija além, você não vai ter fase de habilitação. Tá? Então, lembra que eu falei que uma das características que podia diferenciar a concorrência da tomada de preço é que aqui pode não haver habilitação. Quando que vai haver habilitação? Quando existe um cara não cadastrado e ele fala, olha, eu não estou no seu cadastro aí, mas eu quero participar. Esse cara não cadastrado, se ele entregar os documentos até 3 dias antes do dia que eu vou abrir as propostas, ele vai poder participar. Tá? Percebam que não ele tem que estar cadastrado até 3 dias antes. Para se cadastrar, precisa se conferir os documentos que ele traz. Tá? Na verdade, ele tem que entregar os documentos até 3 dias antes. Se esse cara manifestou interesse, entregou os documentos até 3 dias antes, eu vou ter que fazer a habilitação dele no dia lá da abertura dos envelopes. Tá? Então, funciona dessa forma a tomada de preços. A tomada de preços, eu chamei as pessoas que já estavam cadastradas. Na verdade, eu não chamo individualmente, eu publico um edital e essas pessoas já são habilitados naturais, digamos assim. E outros que não são cadastrados podem manifestar interesse de participar, desde que entreguem os documentos necessários ao seu cadastramento até 3 dias antes da abertura das propostas. Tá bom? Cuidado, tem muita questão que fala, ele tem que estar cadastrado 3 dias antes da abertura dos envelopes. Não é estar cadastrado 3 dias antes. É entregar os documentos que o cadastrarão, que o cadastrará. Tá? Outra, tem que estar cadastrado 3 dias antes do edital? Não, tem que estar cadastrado no dia. Desculpa, ele tem que entregar os documentos até 3 dias antes da abertura das propostas. Tá bom? Então, na tomada de preço, só vai haver habilitação se houver participação desse não cadastrado que se manifestou. Se ninguém não cadastrado se manifestar, não vai ter fase de habilitação. Os caras vão trazer só envelope de proposta. Tá bom? O cadastramento, existe uma comissão de cadastramento. Ela constrói o cadastro. Não precisa ser a mesma comissão de licitação. No dia da abertura dos envelopes, o que ele vai fazer? Ele vai habilitar esse cara para participar dessa licitação. Aí ele pode solicitar que seja inserido no cadastro para as próximas. Tá? Mas ele vai
só entregar a documentação. Existe uma discussão, você teria que abrir os envelopes de documentação dele só no dia da abertura das propostas, ou você já cadastraria o cara antes, tá? A lei não trata desse ponto e a coisa mais lógica é, você só pode abrir a proposta de habilitação dele no dia, na frente de todo mundo. Tá? Ok? Interessante que em relação à tomada de preços, também é feito por comissão, tá? Tanto o cadastramento desses fornecedores, quanto o julgamento é feito por uma comissão, no mínimo 3 licitantes. Efetivos. 2. Pelo menos 2 tem que ser servidores efetivos. Servidor efetivo é aquele que fez concurso. Tá? É concursado. Assim, concursado é o nome. Não pode ser o temporário, nem o comissionado. Algumas características aqui da tomada de preço. Prazo de 30 dias, né, nas técnica e preço e melhor técnica. 15 dias nos demais casos. Não existe restrição em relação à aplicação, a não ser o maior lance-oferta. Tá? Não cabe maior lance-oferta com tomada de preços. A fase externa pode não ter habilitação, caso que eu falei. Se só participou gente cadastrada, não vou fazer habilitação. Via de regra, exige-se instrumento contratual depois. Tá? Eu tenho que fazer todos aqueles requisitos próprios lá que se exige para um contrato, para o termo de contrato. Publicação na imprensa e em jornal de grande circulação. Convite é a licitação mais simples, para a contratação de coisas mais simples, por ser a mais simples, é a que a lei tece mais comentários. Tá? Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados que manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 horas. Como é que funciona o convite? Lembra que a gente tem aquele cadastro? A gente tem um cadastro lá dentro do TCU. Aqui o TCU é qualquer órgão, tá? Dentro da administração pública. Você tem um cadastro lá de pessoas. Tem o A, o B, o C, o D, o E e o F. Tem esses cadastrados. Quando eu vou fazer um convite, eu encaminho uma coisa que se chama carta convite para 3 pessoas do mercado, cadastradas ou não. Tá? Então, digamos que eu tenha convidado o A, um G e um F. Tem que ser no mínimo de 3, tá? Tem que mandar pelo menos 3 cartinhas convidando as pessoas para participar. Quem mais pode participar dessa licitação? Os demais cadastrados. Tá? Então, quem não foi convidado só pode participar do convite se for cadastrado. Tá bom? Então, o convite é a modalidade de licitação, onde você manda carta convite para pessoas cadastradas ou não, em no mínimo 3, e você afixa a carta convite num local apropriado. Então, perceba que a lei não falou que tem que ser na prefeitura, tem que ser não sei onde. A lei não falou nada disso. A lei fala que tem que se afixar num local apropriado e quem for interessado e cadastrado pode participar também, desde que manifeste essa intenção até 24 horas antes da abertura dos envelopes. Isso é o convite. Tá? Então, vocês receberam a carta. Se vocês receberam a carta, automaticamente vocês vão participar da licitação. Metade dessa sala aqui não é cadastrada, a outra metade é cadastrada. Quem não recebeu a carta e é cadastrado, tem a prerrogativa de participar da licitação, desde que ele manifeste essa intenção à administração com 24 horas de antecedência.